exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor da Igreja pelos pobres não se expressa apenas em gestos individuais de caridade, mas também na força coletiva de um povo que se organiza para defender a vida, a dignidade e os direitos dos mais frágeis. Onde muitos veem ameaça ou desordem, o Evangelho ensina a reconhecer sementes do reino em germinação. Esta reflexão de hoje convida-nos a olhar os movimentos populares, não com desconfiança, mas com discernimento evangélico. Neles pulsa o clamor dos pobres que não querem apenas receber ajuda, mas participar ativamente da construção do próprio destino e do bem comum. Façamos nossa oração inicial. Senhor Jesus, Tu que nos amastes primeiro e nos revelastes o rosto do Pai misericordioso, concede-nos um coração atento à Tua palavra e dócil ao Teu Espírito. Queremos acolher com fé e gratidão a exortação de Lexte, dom do Teu Espírito à Igreja por meio do Papa Leão XIV. Que este tempo de meditação seja para nós um retorno ao essencial do Evangelho, ao amor que se faz serviço, à fé que se encarna na compaixão e à esperança que se traduz em gestos concretos de cuidado pelos irmãos mais pobres e esquecidos. Tu, que sendo rico, te fizeste pobre por nós, ensinai-nos a reconhecer a Tua presença na carne sofredora dos que clamam por justiça. Purifica o nosso olhar para que, ao contemplarmos o mistério da Tua pobreza, descubramos também o caminho da nossa verdadeira riqueza. Que a nossa oração não se feche em si mesma, mas se torne compromisso e partilha, tornando-nos instrumentos da Tua paz, sinais vivos do Teu reino entre os pequenos e marginalizados. Espírito Santo, força da Igreja, renova em nós a alegria do Evangelho e a coragem de testemunhar o amor que transforma o mundo. Que esta leitura diária da Dilexte desperte em nossas comunidades o ardor missionário, a compaixão ativa e o desejo de construir uma sociedade mais fraterna. Fazê-nos, Senhor, uma igreja pobre para os pobres, fiel ao Teu Evangelho e sempre aberta à conversão. Amém. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que anda mais sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda
Hoje a Margarete traz para nós os parágrafos 80 e 81 da Dilexité. Vamos ouvir com bastante atenção. Movimentos populares. Ao longo dos séculos da história cristã, devemos igualmente reconhecer que a ajuda aos pobres e a luta por seus direitos não envolveu apenas indivíduos, algumas famílias, instituições ou comunidades religiosas. Houve e há vários movimentos populares constituídos por leigos e conduzidos por líderes populares, colocados sob suspeita, muitas vezes, e até perseguidos. Refiro-me a um conjunto de pessoas que não caminham como indivíduos, mas como rede de uma comunidade de todos e para todos, que não pode deixar que os pobres e os mais fracos fiquem para trás. Os líderes populares, então, são aqueles que têm a capacidade de incorporar todos. Não têm nojo nem medo dos jovens feridos e crucificados. Esses líderes populares sabem que a solidariedade consiste também em lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra e de casa. A negação dos direitos sociais e laborais é fazer aos efeitos destruidores do império do dinheiro, a solidariedade entendida no seu sentido mais profundo. É uma forma de fazer história, e é isso que os movimentos populares fazem. Por essa razão, quando as diferentes instituições pensam nas necessidades dos pobres, é necessário que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais com aquela torrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos na construção do destino comum. Com efeito, os movimentos populares convidam a superar aquela ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres. Nunca dos pobres e muito menos inserida em um projeto que reúna os povos. Se os políticos e os profissionais não os ouvirem, a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencantando, porque deixa de fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção do seu destino. O mesmo se deve dizer das instituições da Igreja. Ao longo da história cristã, a luta pelos pobres não foi obra exclusiva de santos isolados, de congregações religiosas ou de instituições eclesiais. Surgiram também movimentos populares formados por leigos, conduzidos por líderes vindos do próprio povo, muitas vezes marcados pela pobreza, pela exclusão e pela resistência cotidiana. Esses movimentos nascem do chão da vida, são expressão de comunidades que não caminham como indivíduos dispersos, mas como um corpo vivo, tecido de relações, de solidariedade e de esperança. Eles surgem quando os pobres se reconhecem sujeitos da própria história e se recusam a aceitar que alguns fiquem para trás. Com frequência, esses líderes populares são vistos com suspeita, incompreendidos ou até perseguidos. No entanto, como recorda o Papa Francisco, são pessoas capazes de integrar a todos, de acolher os mais feridos,
os jovens chagados e crucificados pela injustiça, sem medo nem repugnância. A solidariedade que anima esses movimentos não é apenas assistencial, ela se expressa também na luta contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho digno, de terra, de moradia, de acesso aos direitos sociais e laborais. Trata-se de enfrentar o império do dinheiro que exclui e descarta. Nesse sentido mais profundo, a solidariedade torna-se uma forma de fazer história. Os movimentos populares não se limitam a reagir aos efeitos da injustiça, mas buscam transformá-la desde a raiz, afirmando que os pobres têm direito a participar das decisões que afetam suas vidas. Por isso, quando instituições civis ou eclesiais pensam nas necessidades dos pobres, sem escutar os movimentos populares, correm o risco de propor soluções distantes da realidade. A integração dos excluídos na construção do destino comum gera uma energia moral indispensável para uma sociedade mais justa. O Papa Leão alerta contra uma visão reducionista das políticas sociais, concebidas apenas para os pobres, mas nunca com os pobres, e muito menos dos pobres. Sem essa participação, as iniciativas perdem alma, eficácia e legitimidade. Quando os pobres são silenciados, a democracia enfraquece. Ela se torna formal, vazia, incapaz de representar o povo real em sua luta diária pela dignidade. O mesmo risco existe dentro da Igreja, quando se fala dos pobres sem caminhar com eles. A Igreja, fiel ao Evangelho, é chamada a reconhecer nos movimentos populares um espaço de escuta, diálogo e cooperação, não para se confundir com eles, mas para acompanhá-los, iluminá-los com a palavra e aprender com sua experiência concreta de sofrimento e resistência. Assim, os movimentos populares tornam-se sinal de uma igreja que não teme a voz do povo, que não se afasta das lutas por justiça e que compreende que o amor aos pobres exige também compromisso social e histórico. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. O Papa Francisco, em seu pontificado, fez questão de se reunir várias vezes com os movimentos populares de várias partes do mundo. Ele reconheceu nos movimentos populares uma verdadeira força capaz de transformar a história. Papa Francisco afirmou com clareza que os pobres não são apenas destinatários da ação da Igreja, mas protagonistas da mudança social. Para Francisco, os movimentos populares expressam a dignidade de um povo que se organiza para defender aquilo que é essencial: terra, teto e trabalho. Ao valorizar essas organizações, o Papa rompeu com uma visão assistencialista e reafirmou que a fé cristã não pode ser indiferente às lutas concretas do povo. Nos movimentos populares, Francisco enxergava sementes do reino, porque ali a partilha desafia a lógica do mercado, porque ali a solidariedade vence o individualismo. A Dilexité, por sua vez, nos ajuda a compreender que estar ao lado dos pobres implica também reconhecer e apoiar suas formas de organização e resistência. É do meio dos pobres que surge a força que faz brotar a vida. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de sermos uma igreja em saída, que não teme se aproximar das lutas do povo. Que sejamos capazes de reconhecer nessas lutas um lugar onde o Evangelho se encarna, gera consciência
e sustenta a esperança. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar. América Latina de gente sofrida, cultura oprimida, discriminação, mas a esperança na luta da gente que gera a semente de libertação. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Os movimentos populares recordam à Igreja que os pobres não são apenas destinatários da ação pastoral, mas protagonistas da transformação do mundo. Caminhar com eles é reconhecer que o reino de Deus cresce quando o povo se organiza, participa e luta pela dignidade que o Criador lhe confiou. Oremos. Senhor Jesus, Tu que caminhavas com o povo simples e escutavas o clamor dos pobres, dá à Tua Igreja um coração atento e humilde. Ensina-nos a reconhecer a Tua presença nos movimentos que nascem do sofrimento e da esperança dos últimos. Que saibamos caminhar com o povo, sem medo, sem arrogância, sem distanciamento. Concede-nos o dom do discernimento para apoiar tudo o que promove a vida, a justiça e a dignidade humana. Que a solidariedade se torne em nós força transformadora da história para a glória do Teu reino. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Defender os direitos, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. Defender os direitos, respeitar a justiça, promover a vida,